na parte de terça-feira, iluminados pelo Espírito. A grande tentação dos teólogos é interpretar a Bíblia, mas a Bíblia não pode ser interpretada. A Bíblia é a intérprete de si mesma. É um verso da Bíblia explicando outro verso. É o Antigo Testamento lançando luz sobre o Novo Testamento e o Novo Testamento lançando luz sobre o Velho Testamento. A Bíblia é a única intérprete de si mesma. Um dia, enquanto estudava na biblioteca da universidade, Martinho Lutero teve um momento decisivo na sua vida quando descobriu uma cópia da Bíblia em latim. Ele não sabia que um livro como esse existia e ele leu capítulo após capítulo, ficando surpreso com a clareza e o poder das Escrituras. Ao debruçar-se sobre as páginas da Bíblia, o Espírito Santo iluminou a mente de Martinho Lutero, e à medida que as verdades obscurecidas pela tradição pareciam saltar das páginas da Bíblia diante dos olhos de Martinho Lutero, ao descrever sua primeira experiência com a Bíblia, ele escreveu: "Ó, que Deus dê esse livro para mim." Meu querido irmão, esse pedido foi atendido por Deus. Ele foi usado por Deus para traduzir a Bíblia para o alemão. O Espírito Santo é o grande produtor da Bíblia. Ele produziu a Bíblia, porque foi ele que inspirou a mente dos 40 profetas que escreveram a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Abra sua Bíblia e vamos ler agora em João capítulo 14, verso 25. João capítulo 14 e o verso 25. Leia comigo. "Tenho-vos dito isto, estando convosco." Verso 26. "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." Jesus disse que o Espírito Santo, que ele enviaria, seria o Consolador, aquele que nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar dos ensinos de Jesus, das palavras de Jesus, das doutrinas de Jesus. Portanto, o Espírito Santo, aquele que inspirou os profetas a escreverem a Bíblia, ele é o poder de Deus que pode iluminar a sua mente. Quando você abre a Bíblia, faça uma oração e peça a iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo que atuou na mente dos profetas também vai atuar na mente do leitor da Bíblia, do estudante sincero da palavra de Deus. Leia também o capítulo 16 de João, versos 13 a 15. "Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar." O Espírito Santo enviado por Jesus Cristo é chamado Espírito da Verdade. Ele nos ensina toda a verdade. Ele não fala de si mesmo, mas ele fala tudo que vem de Jesus Cristo. Ele anuncia o que há de vir. Ele me glorificará. O Espírito Santo glorifica Jesus. Vejam, Jesus viveu na terra glorificando o Pai, e o Espírito Santo veio para glorificar a Jesus. Assim, a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles trabalham juntos na salvação do pecador. Queridos, Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai dando o Filho amado para morrer por nós, Jesus Cristo, Filho de Deus, morrendo por nós, e o Espírito Santo aplicando na sua vida os méritos de Jesus Cristo, implantando na sua mente a mente de Jesus Cristo, dando para você a santidade de Jesus Cristo. O Espírito Santo é o representante de Jesus na terra, despojado da personalidade humana. E lemos também na segunda carta de Pedro. Abra sua Bíblia. Na segunda carta de Pedro, vamos ver o capítulo 1 e o verso 20 e 21. Leia comigo. "Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação." Você não interpreta nenhuma profecia da Bíblia. É a Bíblia que interpreta a Bíblia. Você não pode acrescentar palavras,
Você não pode acrescentar nomes na Bíblia. Você não pode nem tirar um tio ou um J ou uma vírgula da Bíblia. A profecia não é de interpretação particular. É a Bíblia explicando a Bíblia. E o verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia, a intérprete de si mesma, o Espírito Santo lança a luz sobre cada verso da Bíblia. Nesses versos que nós lemos, temos a certeza de que o Espírito Santo, que inspirou os escritores bíblicos, nos guia também enquanto lemos as Escrituras. Ele é o intérprete da verdade. Infelizmente, muitos minimizam o elemento sobrenatural da Bíblia e exageram o elemento humano. Uma vez que Satanás não pode mais manter a Bíblia longe de nós, porque as sociedades bíblicas encheram o mundo de Bíblias, hoje existem 1 ou 2 ou 3 Bíblias em cada casa, em cada lar. Então Satanás falhou na sua estratégia de proibir que a Bíblia fosse disseminada. Mas ele agora criou uma outra estratégia. Ele faz com que esta Bíblia fique fechada, empoeirada, engavetada. Queridos, a Bíblia empoeirada, fechada dentro de uma gaveta, não pode trazer nenhuma bênção para a sua vida. Ela precisa ser aberta, precisa ser lida com meditação, com oração. Precisa ser assimilada. Satanás está tentando despojar a Bíblia do seu caráter sobrenatural. A Bíblia, escrita por 40 profetas humanos, pecadores como nós somos pecadores, mas foram escolhidos por Deus para serem os canais da revelação. Queridos, a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, porém, Satanás tem tentado despojar a Bíblia do seu caráter sobrenatural, tornando a Bíblia meramente uma boa literatura. Pior ainda, uma ferramenta opressora da religião para controlar as massas. Os reformadores viram claramente que o Espírito Santo, não os sacerdotes, o Espírito Santo, não os teólogos, não os pastores, não o prelado, não os papas, não a igreja. O Espírito Santo é o intérprete infalível das Escrituras Sagradas. Em um interessante diálogo, Maria, rainha da Escócia, disse a John Knox, reformador escocês. A rainha Maria disse: você interpreta as Escrituras de uma maneira e eles, os professores católicos romanos, as interpretam de outra maneira. Em quem deverei crer? Em quem deverei acreditar? E quem deverá ser o juiz nesse assunto? E então John Knox respondeu: creia em Deus, que claramente fala em sua palavra. E ele respondeu mais: além do que a palavra lhe ensina, não creia nem em um nem em outro. A palavra de Deus é clara por si mesma. E se aparecer qualquer dificuldade em algum lugar, o Espírito Santo, que nunca é contrário a si mesmo, em outros lugares, explicará a questão de maneira mais clara, de modo que não poderá ficar dúvida, a não ser para os que obstinadamente permanecem na ignorância. Queridos, a Bíblia explica a Bíblia. Ajuda muito você ter um dicionário de português para consultar o dicionário quando você não entender alguma palavra. Mas, quando você estiver estudando profecias, por exemplo, as profecias de Daniel, as profecias do Apocalipse, a Bíblia ainda continua interpretando a Bíblia. Somente a Bíblia pode dar o significado dos códigos, dos símbolos proféticos. O Espírito Santo continua lançando luz sobre cada verso, sobre cada profecia. E quando você lê a Bíblia com meditação e com oração, o Espírito Santo lançará luz sobre a sua mente. Vai jorrar luz de cada texto, de cada verso. Queridos, a revelação das verdades bíblicas, esta revelação ela é progressiva. Isto significa que você hoje poderá entender melhor do que ontem. E que amanhã você poderá entender melhor do que hoje. Porque a revelação das verdades da Bíblia é uma revelação progressiva que vai durar a vida toda. Porque a vida do justo é como o nascer do sol, que vai brilhando pouco a pouco até se tornar dia perfeito. E esse dia perfeito será
a volta de Jesus Cristo. Queridos, Deus derramará o Espírito Santo sobre você quando você estiver estudando a Bíblia com meditação e com oração.